Noções de Informática PM São Paulo. Olá pessoal! Então estamos aqui de volta com a nossa aula de número 3, aqui para a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Eu, professora Kátia, vou junto com você rumo a essa conquista. Então, olha só, nosso edital, nossa banca VUNESP, e nossa prova dia 28 de julho, agora de 2019. E o que a gente vai estudar nessa aula, professora? Nós vamos começar falando sobre internet e nós temos aqui assuntos muito importantes que nós vamos tratar nessa aula, falando sobre internet. Olha só, nós vamos falar sobre o DNS, que é o Sistema de Nomes e Domínios. Nós vamos falar sobre o TCP, que é um protocolo de controle de transmissão da informação, dos pacotes de informação, do protocolo UDP e do protocolo IP, ok? Então, vamos começar falando aqui sobre o DNS. Então, o DNS é o Sistema de Nomes e Domínios. Sistema de Nomes e Domínios. E o DNS, ele é um assunto que ele é bastante cobrado nas provas de concurso. Então, o que a gente tem que saber do DNS, Sistema de Nomes e Domínios? Olha só, toda pessoa, quando ela nasce e ela recebe um nome. Por exemplo, eu recebi o nome Kátia Quadros e ela também recebe um CPF. Um site, gente, quando um site ele é registrado, ele tem o que a gente chama de domínio e de IP. Olha só, domínio, o que é um domínio? Então, www.aprovaconcursos.com.br é um domínio. www.katiaquadros.com.br é um domínio. Então, assim por diante. Todo site, ele tem que ter um domínio e ele tem que ter um IP. Então, por exemplo, 200.200.200.200 pode ser aqui um IP. O IP fictício que eu estou atribuindo aqui ao site, ao domínio do Aprova. Então, veja só, quem é o responsável por atribuir um domínio ao IP, um IP ao domínio, é o DNS. O DNS é o responsável por atribuir, um IP ao domínio ou vice-versa, um domínio ao IP desse site. Então, essa é a principal. O DNS, ele tem várias funções, mas essa é a principal função dele e é aquela função que a gente vê cair sempre em prova. E, além disso, o DNS, a gente fala que ele é uma estrutura, olha só, presta atenção, é uma estrutura distribuída, então ele é um serviço distribuído e ele é um serviço também hierárquico. Por que o DNS é um sistema, é um serviço distribuído e hierárquico? Distribuído por causa do seguinte, olha só, vamos pensar que aqui, vou para uma outra telinha aqui, vamos pensar que aqui eu tenho um servidor no qual estão hospedadas páginas, sites. E aqui eu tenho o meu computador, que é o cliente. Então, aqui eu tenho um serviço que a gente chama de serviço cliente-servidor, no qual o cliente, ele acessa informações, ele requisita informações do servidor e o servidor envia esses serviços, informações para o cliente. Vamos pensar que o cliente, ele quer acessar o site do Aprova, aprovaconcursos.com.br. Então, olha só, o que acontece? Você, quando digita esse domínio lá no seu navegador, na barra de endereços, então o seu navegador, ele vai requisitar este
este site para o servidor. O que acontece é que o servidor ele não tem o IP do site. Quem é que tem o IP? O servidor DNS, ele que tem o IP. Então, o servidor que está hospedando as páginas web, local web, UOL, quem hospeda as páginas web, vai pedir para o DNS. DNS, qual que é o IP do Aprova Concursos? Aí o DNS vai falar assim, olha só, olha, eu não tenho, mas eu sei quem tem. E vai passar para outro DNS. O outro DNS vai falar assim, olha, eu não tenho o IP do Aprova Concursos, mas eu sei quem tem. E vai para outro DNS. E assim por diante. Então, é por isso que ele é um serviço distribuído. Distribuído por quê? Porque são vários servidores DNS distribuídos pelo mundo. Aí, quando encontrar aquele servidor que tem o IP do site Aprova, esse IP é enviado para o servidor de páginas web e aí o site abre lá no seu navegador. Tudo bonitinho. Viu só quantas voltas que se dá? Legal, né? Então, voltando aqui, olha só. O DNS, ele é um sistema de nomes, é um serviço, né? De nomes e domínios, sistema de nomes e domínios, que vai atribuir um IP a um domínio a um IP. Ele é um serviço distribuído e hierárquico. Por que que ele é hierárquico? Olha só, por exemplo, a gente tem aqui .br. BR é do Brasil, certo? É do Brasil. Então, dentro do Brasil, por exemplo, a gente tem .gov, que é governamental, a gente tem .com, que é comercial, a gente tem militar, né? Gov é governamental, né? Org, organização, e assim por diante. E dentro de cada estrutura, por exemplo, dentro do Paraná, nós temos os sites de Curitiba, como próprio dentro do Paraná, o Detran Paraná, por exemplo. Dentro do Paraná ainda a Prefeitura de Curitiba, e dentro de Curitiba a gente pode ter outros sites ainda, e tudo isso vai compondo uma hierarquia. Então, por isso que ele é um serviço hierárquico, ok? E no seu material você vai ver alguns complementos disso que eu tô falando para você. Você vai ver ali umas tabelinhas que tem essa hierarquia, certo? Para você estudar, que o VUNESP gosta de cobrar essa parte aqui. Outra coisa que eu quero falar para vocês é isso aqui, olha só. Eu tenho lá http, certo? www.aprova.com.br. Pois só a prova agora, certo? Barra concursos, barra, vamos colocar aqui, informática.pdf. Isso aqui é bastante cobrado pela banca VUNESP. Então, olha só, qual que é, o que que eu tenho aqui? Eu tenho um endereço URL. Na verdade, ele não se chama bem URL. A gente tem outras nomenclaturas para definir, mas que para prova, todas as bancas ainda estão cobrando dessa maneira. Eu vou colocar lá no seu material o significado de URI, de URN, você dá uma olhadinha, mas é um cuidado que a gente tem, que muitos professores de informática estão tendo, de colocar a maneira que é correta, mas ainda as bancas, né, inclusive o VUNESP, tem cobrado de uma forma mais geral, que é chamar toda essa estrutura aqui que você está vendo de URL. Então, URL é o endereço aí de um serviço, de um arquivo na internet. E como que ela é composta? Então, nós temos aqui o protocolo, né?
Então, aqui o protocolo HTTP, que é o protocolo de transferência de hipertexto. Então, pensa, P de protocolo, T de transferência, HT hipertexto, é ele que transfere as informações para o seu navegador. Ele é responsável por transferir as informações para o seu navegador. Aí, o que a gente tem aqui? Olha só, a gente tem o www.aprova.com.br. Tudo isso aqui, gente, é o que a gente chama de domínio. Domínio. Então, quando a gente fala o www, World Wide Web, são todas as informações da web, desde texto, áudio, né, música, filme, enfim, todas as informações da web. Então, a gente até fala muito web, mas é o www, World Wide Web, certo? Onde estão todas as informações da web. Quando a gente fala que a prova é o responsável pelo site. O responsável pelo site é o aprova. Quando a gente tem aqui o ponto com é a natureza, presta atenção, natureza ou tipo do site, anota ali, pode cobrar como natureza comercial, natureza governamental, ou tipo, qualquer um dos dois que cobrar na sua prova está correto. Que mais que a gente tem aqui? BR, o país no qual a página, o site está hospedado. Então, www.aprova.com.br compõe o domínio, ou que às vezes o Nesp também chama de servidor, né? Determinado arquivo está hospedado no servidor do Aprova Concurso, certinho. Também assim, perceba que tem muitas questões Unesp falando sobre isso. Depois, o que eu tenho aqui? Um /concursos. O que é isso aqui? Isso aqui, gente, é somente a pasta na qual está o meu recurso. Que recurso? Este aqui, olha só. Informática.pdf é um arquivo. Como você sabe que é um arquivo, professora? Porque aqui, concursos, eu não tenho extensão, então é pasta. Se eu tivesse só informática sem o ponto PDF, seria uma subpasta. Mas aqui eu tenho a extensão PDF, então é um arquivo, é o recurso que eu quero acessar. Então, pensa assim, quando você está lá no seu computador, unidade C, e você quer acessar um arquivo que está na unidade C dentro de uma pasta, subpasta, você não tem um caminho, esse arquivo está em tal subpasta, em tal pasta na unidade C. Pois aqui, este arquivo, informática.pdf, está na pasta concurso, hospedada no servidor do Aprova. Hospedada neste domínio, pertence a este domínio. Ou seja, para eu acessar um arquivo no meu computador, eu tenho um caminho, ele está lá no HD, mas eu tenho um caminho de subpastas e pastas. Para acessar um arquivo, um recurso que está na web, que está num servidor, hospedado num servidor, eu também tenho um caminho. Está numa subpasta, está numa pasta e está em determinado servidor, ok? Quer dizer, está no HD lá de um servidor, não está local no meu HD, certinho? Então, isso aqui é importante pra gente, bem importante pra gente, pra nossa prova, ok? Que mais que eu ia falar para você? Eu ia falar para você sobre o protocolo TCP, IP e o protocolo UDP. Então, vamos lá, esse pequenininho aqui no cantinho pra gente. Olha só. Servidor, cliente. Servidor, cliente. Quando o cliente requisita uma informação para o servidor, por exemplo, ele acessa o site do Aprova, qualquer site, um e-mail, qualquer informação, eu estou dando o exemplo de um site, qualquer informação.
quando ele acessa essa informação num servidor, o que acontece? Nós temos o protocolo TCP, que é um protocolo básico de rede. Sem ele, a rede não funciona. Então, se a tua questão já falar num protocolo básico de rede, é o TCP, ok? Então, só que muitas vezes a gente vê em prova TCP/IP. Não são dois protocolos? São, mas é que o TCP sempre trabalha juntinho com o IP. Você vai ver por quê. Então, olha só, presta atenção. Sempre que eu requisito o cliente, né, requisita uma informação, por exemplo, para o servidor, junto vai o IP dele. Por quê? É igual quando você liga na pizzaria, que é uma pizza, você não dá teu endereço. Por que você dá teu endereço? Para que o motoboy entregue a pizza lá na tua casa e não no vizinho, né? Por isso, ou que ele não saiba onde entregar. Deus o livre, esse assunto de pizza é muito sério, comida é coisa séria, né? Então, ainda mais que estudar dá fome, né? Fala sério. Então, a mesma coisa, eu estou solicitando uma informação para o servidor tem que saber que é lá no meu computador que ele vai entregar essa informação. E o IP tem um endereço, é o endereço do meu computador, ok? O IP é o endereço de site, nós temos faixas de IP. Então, endereço de site, endereço do meu computador, né, de um computador em rede, a internet é uma rede. Bom, aí, o que acontece? Solicitei a informação, foi junto o meu IP, o protocolo TCP é quem vai dividir a informação no que nós chamamos de pacotes. Nós chamamos de pacotes. Ele divide a informação em pacotes e ele numera a informação. Ele divide a informação em pacotes e numera. E aí é o roteador quem vai entregar essa informação para o IP, né? O roteador é um motoboy. Só que presta atenção, é um pouquinho diferente aqui, mas é quem entrega, só para você lembrar quem entrega. Ele vai entregar por várias rotas. Por que por várias rotas, professora? Porque fica mais rápido do que uma rota única. E é justamente para entregar por várias rotas que as informações são divididas em pacotes, ok? Então, o protocolo TCP, olha só, a gente viu aqui, deixa eu mostrar aqui para você. Olha aqui, P de protocolo, né? Olha só, protocolo, C de controle, T de transmissão. Ele é um protocolo de controle de transmissão dos pacotes de informação. Protocolo de controle de transmissão dos pacotes de informação. Por quê? Ele controla. Ele é um protocolo de transporte, de transmissão da informação. E ele controla. Por que ele controla? Olha só. Quando a informação chega aqui no cliente, o protocolo TCP vai juntar todos os pacotes de informação e ele vai entregar todos os pacotes de informação para o cliente. Como é que ele consegue entregar todos os pacotes para o cliente? Porque ele numerou. Ele numerou e ele estabelece o que a gente chama, olha só, de conexão. Ele sabe o caminho de ida e volta do servidor. Por isso, se faltar algum pacote de informação, ele volta buscar lá no servidor. Mas ele entrega, presta atenção, ele entrega sempre todas as informações, todos os pacotes de informações. Então, a gente pode dizer que o TCP, olha o termo técnico que você precisa gravar, ele é orientado à conexão. O que é isso, professora? Significa que ele é confiável.
significa que ele entrega todos os pacotes de informação. E ele só consegue entregar todos os pacotes de informação porque ele numera e ele faz a verificação. Gente, isso aqui é tudo palavra-chave para a tua prova. O protocolo TCP, ele é orientado à conexão, que significa que ele é confiável. Ser confiável ou orientado à conexão significa que ele estabelece, olha, essa conexão ida e volta, que ele entrega todos os pacotes de informação. Mas ele só consegue entregar todos os pacotes de informação porque ele numera e ele faz a verificação dos pacotes. Chegou aqui, ele verifica se estão todos, certo? Mas para numerar e verificar, ele leva tempo, por isso ele é lento, ok? Certo. Professora, e o protocolo UDP? Vamos falar aqui do protocolo UDP. Deixa eu apagar aqui o TCP. Vamos falar agora do UDP. Olha só, o que significa UDP? Vamos olhar lá no nosso slide que tem, olha só. User Datagram Protocol. Vamos ver o que ele faz. Então, novamente, eu tenho aqui quem? Servidor e aqui o cliente, certo? Estrutura, modelo cliente-servidor. O cliente requisita para o servidor uma informação, pode ser um site qualquer. O que acontece? Vai junto quem? Isso mesmo, o IP. Vai junto o IP. Chegando, né, a requisição dessa informação, o UDP, ele divide a informação em pacotes e fala aí para mim, volta de Nárnia, quem é o motoboy? Quem é que entrega os pacotes de informação no cliente? Isso mesmo, é o roteador, tá ligado? O roteador. Agora fala para mim, o roteador, ele entrega por uma rota ou por várias rotas? Exato, ele entrega por várias rotas. É por isso que a informação é dividida em pacotes, para ser entregue por várias rotas. Chegando todos os pacotinhos de informação aqui no cliente, o protocolo UDP vai juntar os pacotes de informação e entrega. Pergunto, tem diferença aqui com o TCP? Claro que tem, porque senão ele nem precisaria existir. O que a gente vê de diferença? O UDP não é orientado à conexão. Logo, ele não é confiável. Por quê? Porque ele não numera, deixa eu pôr um não aqui, não numera e não faz a verificação. Como é que ele vai verificar se ele não numera? Mas por isso ele é mais rápido, ele é mais rápido. Então, chegou a informação aqui no cliente, o TCP entrega, e se faltou pacote de informação, F5, atualiza e pede de novo, tá? E aí, se você receber a informação, provavelmente foi erro de UDP, provavelmente. Professora, quando que usa o UDP, quando que usa TCP? Então, olha só, nos serviços dos tidos, não sou eu que decido isso, não é você. Nos serviços considerados úteis, usa-se o quê? Claro, o TCP. Imagina você tá lá pagando o teu smartphone novinho, com tua primeira remuneração lá, né? Nomeado, e aí, pá, perde os pacotes de informação. Não. Então, para esses serviços que precisam, né, ser confiável, usa-se o TCP, usado o TCP. Já para outros serviços que a gente não chama de inútil, vamos aprender a xingar com delicadeza, a gente chama de não útil.
e que são serviços pesados, usa-se o UDP. Por que serviços pesados? Porque ele é rápido. Então, por exemplo, você vai baixar uma música, um vídeo. Ah, o UDP não entregou todos os pacotes de informação. Requisita de novo para ele entregar. Você não vai perder tanta coisa assim, era só uma música, ok? Então, essa é a diferença entre os dois protocolos. O mais cobrado é o protocolo TCP, certo? TCP. E agora, a gente vai falar, olha aqui, sobre o protocolo, vamos pegar aquela telinha, o IP, que é um protocolo de internet, né? Vamos falar aqui sobre o IP, então. O IP, meu aluno, ele é sempre endereçamento. Ele pode ser o endereçamento de um site, ele pode ser o endereçamento de uma máquina numa rede, ok? Então, se eu tenho uma rede, vamos supor, aqui no Aprova, uma rede local e uma rede na minha casa, os IPs podem ser os mesmos, tipo de uma máquina minha lá na minha casa, o mesmo IP de uma máquina aqui no Aprova? Pode, porque as redes não se comunicam. A gente tem as faixas de IP que para o nível de prova de vocês não cai. Cai lá a Polícia Federal, né? Nível superior aí cai isso. Agora, quando a gente tem a internet, que é uma rede só, né? Ou um conjunto de lãs, mas todos os computadores se comunicam. Aí os IPs necessariamente têm que ser diferentes. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem o chamado IPv4 e a gente tem o IP, o quê? V6. Esse V é de versão. Então, o IPv4, IP versão 4, um exemplo, esse aqui que eu já coloquei para vocês, 200.200.200.200. O que ele tem? Olha só, o IPv4, gente, ele é composto por 4 octetos, isso aqui é chamado de octeto. Então, são 4 octetos separados por um pontinho, ponto final, pontinho, 4 octetos. Cada octeto, ele pode ir de 0 a 255. Então, uma questão comum é colocar assim, assinale o IP válido. E tem lá 200.250.200.200, inválido, é até 255. Ou um outro IP, 200.200, é inválido, só tenho 2 octetos. Então, é muito comum a gente ver questão desse jeito. Bom, esses octetos, esses 4 octetos aqui, eles somam, então, 32 bits. B minúsculo, B maiúsculo é byte, não esqueça. Eles somam 32 bits e eles conseguem identificar um pouco mais de 4 bilhões de dispositivos conectados à internet. Então, dispositivo, entenda, computador, impressor, scanner, ok? E o IPv6, IP versão 6, ele surgiu justamente porque esses 4 bilhões... Cara, isso aqui é da época que tinha um PC por família. Agora, cada pessoinha lá tem que computador, smartphone, tablet, notebook. Nossa, e ainda tem internet das coisas que vem para tudo, né? Tudo quanto é coisa, internet das coisas, vai ter chip. E chip precisa de IP. Aí, IP versão 6. Então, IP versão 6, ele identifica cerca de 341 decilhões de computadores, de dispositivos. Aí, um dia eu estava com um amigo da área de TI num café e papo bobo, né? Conversa mole. E aí eu falei, ele falou assim, a gente falando de Mega Sena, eu falei assim, eu queria ganhar na Mega Sena o equivalente ao número de dispositivos que o IPv6 identifica. 341 decilhões. Aí ele falou assim, para mim já estava bom o IPv4. Daí eu pensei, é mesmo, IPv4 já estava bom.
Aí eu pensei, gente, se o pessoal da mesa ao lado ali ouve nosso papo, esses dois são malucos, né? Mas só a gente estava entendendo. Bom, o IPv6, ele usa uma tabela chamada hexadecimal, não esquece isso, hexadecimal, que é uma tabela que tem, eu vou falar o que cai em prova aqui só, hein? Não vou falar detalhes que não caem na sua prova. Essa tabela, ela tem números de 0 a 9 e ela tem letras de A a F. Né? Por quê? Porque ela quer representar o número 10, 11 com um caractere só. Então, é como se o 10 fosse o A, mas isso não importa pra gente. Você tem que saber que o IPv6 é baseado, usa a tabela hexadecimal. Isso cai. E ele tem uma estrutura de 8 octetos, separados até 8 octetos. Ele pode ter menos de 8, separados por 2 pontos. Então, fica lá assim, A012, 2 pontos. BCDE, 2 pontos. 0123, 2 pontos. 8 vezes, não vou fazer 8 vezes aqui. 8 vezes, certo? Então, são 8 octetos separados por 2 pontos. E se eu vir isso aqui, olha só, 2 pontos, 2 pontos. É porque aqui eu tenho um octeto formado somente por 0. Isso também é comum cair em prova. Então, enquanto o IPv4 eu olho 200 e está entre 0 e 255, o IPv6 eu vou olhar o A, tá aqui na tabela hexadecimal, tá? O 0, tá? O 1, tá? O 2, tá? Ele é um octeto válido, certo? E o IPv6, ele compõe, né, os 8 octetos, 128 bits. Então, aqui, a diferença para você entre o IPv4, versão 4, e o IP versão 6, ok? Então, terminamos essa aula. Bons estudos para você e peço aqui para você o que você achou da aula. Avalie, né, essa aula para gente e voltamos com a aula número 4 com questões daqui a pouquinho.